Então, galera, falando um pouquinho sobre componentes, né, que é a base aí da construção das interfaces do React Native, a gente tem a seguinte situação. Ele cria aplicativos nativos para diferentes plataformas e ele então o que ele faz? A gente programa usando uma sintaxe parecida com a sintaxe para construção de desenvolvimento web e ele faz a tradução disso para código nativo. Os componentes de interface, ele faz o seguinte, ele utiliza alguns componentes de interface nativos como alvo. Então, quando a gente coloca os componentes de interface que o framework nos disponibiliza, ele já sabe em que tipo de componente ele vai traduzir aquilo no momento que ele estiver executando naquela plataforma específica. Essa tabelinha, ela ilustra um pouquinho disso. A gente tem alguns componentes que são muito equivalentes. Por exemplo, esse view group aqui do Android, ele é muito parecido com o eView do iOS. Da mesma forma, o text view do Android é muito parecido com o text view do iOS. Eles são para representar texto. Image view do Android, muito parecido com o image view do iOS, que são para apresentar imagens. Então, a gente tem os componentes específicos do framework e eles são traduzidos. Então, se o alvo for, digamos que a gente coloca um componente de texto lá, se o alvo for a aplicação Android, ele vai transformar aquilo em text view. Se o alvo for uma aplicação para iOS, ele vai transformar aquilo em uma UI text view. E assim ele faz com a maioria dos componentes, tá? Ele tem uma série de componentes que acho que ele chama de componente core componentes, né? Na verdade, o termo que ele usa é core componentes, que são esses componentes que têm aí a equivalência direta com os componentes nativos das plataformas. Então, o alvo são esses componentes nativos e os equivalentes são o que ele chama de core componentes, né? O que o framework chama de core componentes. Aqui ele deixa uma tabelinha só para a gente exemplificar essa questão da conversão. Um componente view, né, do React Native, ele é traduzido para um view group, se for Android, ou ele é traduzido para um eView, se for iOS. E numa analogia com o desenvolvimento web, ele é como se fosse uma div que não tem esse mecanismo de rolar. Um componente text que a gente programa aqui no React Native, se for para Android, ele é traduzido em um text view, se for para iOS, em um text view, se for para web, equivale a um parágrafo. Da mesma forma, um componente de image, né, do React Native, ele vira um image view, ou um UI image view, ou então um IMG, se for na web. Então, ele colocou aqui esses exemplos só mesmo para ilustrar. Nesse link, nós temos uma listagem bem mais completa de todos os core componentes disponíveis. Tá? Eu vou entrar nele aqui, a gente comentar um pouquinho. Então, tudo isso aqui são core componentes. Nem todos estão nessas páginas, nessa página, que alguns estão aqui sem aparecer aqui. E cada um deles, né, tem aqui uma explicação breve. E se você clicar em cima de algum deles, ele vai abrir um exemplo. A gente dá uma explicada geral, abre um exemplo e aqui embaixo tem algumas explicações mais específicas. Claro, nós não vamos passar por essas coisas todas, não. É material de consulta que a gente vê quando a gente tiver alguma demanda. Inclusive, quais são as propriedades? Quais são as propriedades, métodos que a gente pode... Os métodos vão na forma de propriedades também, né? Que a gente pode passar para esses componentes. Então, para cada um deles, a gente tem aqui um cartãozinho. Quando a gente clica nesse cartão, ele dá algumas explicações, dá alguns exemplos e deixa aqui a referência de quais propriedades aquele componente tem. Todos esses componentes, então, são os chamados core componentes. São aqueles componentes que têm uma equivalência direta lá para aquelas plataformas
alvo. Alguns já são específicos, tá? Então, tem componentes que são transformados para iOS, para Android e para web, mas tem componentes que são específicos, ó. Por exemplo, esses aqui, ó, Android componentes. Esses aqui, eles são específicos, né? Apesar de serem disponibilizados pelo React Native, se você colocar esses componentes aqui na sua aplicação, ele só consegue gerar o aplicativo para Android. Por quê? Já são funcionalidades muito específicas do Android que não existem no iOS, então não teria como ele converter isso para o iOS. Da mesma forma, tem algumas, aqui só tem uma, mas aqui no menu tem algumas outras, são funcionalidades específicas do iOS, então ele não teria como converter isso aqui para uma aplicação Android. Mas aqui já tá, a documentação já está informando isso, né? Quem estiver desenvolvendo de acordo com o alvo, a plataforma alvo que ele estiver desenvolvendo, ele já vai tomar esses cuidados. Se ele estiver tentando criar um aplicativo que rode nas duas plataformas, ele vai evitar esses aqui que são específicos de uma ou de outra e vai usar somente componentes que podem ser renderizados nas duas. Ou então, já sabendo disso, né, ele pode fazer ajustes específicos na hora de gerar para um e ajustes específicos na hora de gerar para outra. Todos esses componentes, como eu tinha dito, eles têm aqui as explicações e os exemplos, tá? E um detalhe que eu queria mostrar para vocês é que esse exemplo, você pode mexer nele aqui no próprio navegador e fazer testes. Tá vendo esse botãozinho aqui? Se você clicar, ele vai para aquele site lá do Snack. Ele abre isso aqui no navegador, né? No editor aqui dentro do navegador. E o resultado está mostrando aqui, ó, para o web. Deixa eu trocar alguma coisinha aqui. Esse código está com algumas coisas mais avançadas, tá? Mas a gente vai aos poucos falando sobre elas. Então eu tô editando aqui e o resultado está aparecendo aqui. Se a gente quiser testar no aplicativo, no celular, aqui em My Device você consegue o QR Code, né? Aí você escaneia do seu celular, vai funcionar no celular normalmente. Então, para teste rápido, isso aqui já ajuda bastante, tá? Não ajuda tanto quando a gente tem que fazer uma quantidade maior de coisas. Às vezes isso aqui dá umas travadas. Às vezes a gente abre a tela, o texto, o código demora a aparecer, então tem uns probleminhas. O gerenciamento de arquivos, dá para colocar arquivos aqui também, mas dependendo do que você for fazer é mais limitado. Mas para fazer teste rápido é bem bacana. Vocês podem fazer testes rápidos por aqui também. Aqui, se fosse já com um dispositivo já pré-configurado, tá? Então eu tenho usado mais esse primeiro que eu escaneio e esse último aqui quando eu quero visualizar na web. Beleza. Então, o primeiro grupo de componentes que a gente tem são esses, né, que a gente chama de Core Componentes. São os componentes que já existem na biblioteca e que a gente já pode utilizar. Assim que a gente cria a nossa aplicação, a gente pode utilizar. São chamados Core Componentes. Aí, além desses Core Componentes, a gente tem outros componentes também, que são os componentes que a gente mesmo pode criar. Então, utilizando esses componentes básicos, eu posso criar os meus próprios componentes. Como? Agrupando esses componentes. Agrupando, customizando, né, fazendo algumas mudanças. Então eu posso ter, dependendo da minha necessidade, vários arquivos lá no meu projeto, e esses arquivos vão ser componentes que eu mesmo criei para atender às minhas necessidades específicas. Tá? Esse desenho aqui ele tem uma ilustração relacionada a isso. Então, eu tenho os aplicativos que já fazem parte do pacote do framework, né? Eu posso criar os meus próprios componentes,
eu posso criar meus próprios componentes, mas utilizando esses básicos. Então, eu não crio nada que não tenha nada a ver com aquilo que já existe. Eu crio usando aquilo que já existe e agrupando aquilo dentro do meu código. E eu posso também usar componentes de terceiros. Às vezes alguém criou um componente específico, disponibilizou lá na internet e a gente incorpora isso ao nosso projeto. No caso de utilizar componentes de terceiros, a gente precisa baixar esse componente, né? E lá nos arquivos de configuração do nosso projeto, a gente precisa registrar esse componente, se a gente quiser utilizar. Depois que a gente tiver baixado e registrado nesses arquivos de configuração, a gente usa normalmente como se fosse um componente básico da linguagem. Esse baixar o componente e registrar nos arquivos de configuração é um trabalhinho um pouco, vamos dizer assim, complexo, mas ele é feito de maneira automática pelos gerenciadores de dependência. Então você pode usar lá o npm ou yarn, dar um comando de install, ele vai fazer essa instalação para a gente e o registro lá nos arquivos de configuração, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Bom, para hoje, então, comentei um pouquinho sobre esses componentes. Eu queria que vocês testassem alguns componentes core, tá? E daqui a pouco nós vamos criar os nossos próprios. Eu queria que vocês testassem um pouco esses core primeiro aqui, só para vocês verem quais são as possibilidades. Darem uma olhada lá na lista, ver o que tem, de maneira mais básica mesmo. Depois nós vamos começar a criar os nossos próprios, que aí tem algumas regrinhas específicas, por exemplo, como que funciona a questão das propriedades, estado, tem algumas regras específicas, aí a gente vai fazer na próxima semana. E o da comunidade também é só baixar e testar, a gente pode fazer um exemplo. Beleza. Então, qual que vai ser a atividade dessa semana? É vir aqui nesses core componentes, né? Que tem essa lista grande aqui, e dar uma explorada nesses caras, tá? Dá uma olhadinha, ver que tipo de componente que tem, o que dá para fazer com esses componentes e testar alguns. São muitos. Vocês podem selecionar aí alguns, sei lá, uns 4 ou 5 e testar. Podem incorporar no projeto de você, no arquivo de teste de vocês lá no Visual Studio Code mesmo, ou, né, no caso aqui, vocês podem testar utilizando o Snack também, tá? Então é isso. Deem uma olhada nesses componentes core aí, até porque para a gente fazer os nossos próprios, a gente vai precisar usar esses componentes core como base, tá? Então é isso. Vou interromper aqui de uma vez. Até a próxima.